Fora do script. 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 Olá! Estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script e hoje vamos falar de 2 longa-metragens que tratam de temas similares da condição da mulher. Manas, de Mariana Brennan, em cartaz no Globoplay e na Apple TV, e Belém, uma história de injustiça de Dolores Fonzi, em cartaz no Prime Video. São ambos dirigidos por mulheres, sendo que Manas é uma produção brasileira e Belém é uma produção argentina. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e dramaturgia. Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e fã de séries policiais. E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu. Quando resolvemos escolher esses filmes, sabíamos que não estávamos com uma unanimidade entre nós. Enquanto a Renata e eu gostamos de Manas, a Letícia não é assim tão entusiasta do filme. Porém, nós 3 temos claro que o tema de Manas é relevante para o Brasil, que merece discussão urgente e também ação do poder público. Além disso, sendo uma obra com caráter de denúncia, merece atenção, apesar de a dramaturgia deixar a desejar, e nisso nós 3 concordamos. Já Belém não peca na dramaturgia e foi o filme indicado pela Argentina para competir no Oscar na categoria Filme Internacional. Ele foi dirigido, protagonizado por Dolores Fonzi, que também coescreveu o roteiro. É baseado num livro de não-ficção que conta a história de uma mulher injustamente acusada de ter realizado um aborto ilegal na Argentina e a luta de suas advogadas para libertá-la. A história de Belém, que é o nome fictício, serviu de mola propulsora para a recente legalização do aborto na Argentina. Tanto Manas quanto Belém mostram que não importa onde, como, quando, sempre em questões de gênero as mulheres são desacreditadas em sua palavra, custam a receber algum apoio e, quando esse apoio vem, raramente é do poder público. Manas trata do abuso infantil, Belém de uma acusação de aborto fundada apenas no preconceito e na pressa de dar uma pretensa solução ao caso. Uma história se passa na ilha de Marajó, estado do Pará, Brasil, a outra em Tucumã, na Argentina. Mas poderia ser em qualquer outro lugar do planeta. Nesse momento, tem alguma Mana ou Belém passando por uma situação de abuso e descrédito em pleno século XXI. Falar de incesto ainda hoje parece que foge a qualquer senso comum, já que a consciência de que é uma prática malsã predomina. Mas, sim, ainda precisamos falar sobre este tabu e, sobretudo, precisamos combater a sua prática. Falar em estrutura narrativa, né? Belém é um drama clássico. Ele tem a divisão dos atos, os ganchos e a jornada da heroína, que é a advogada Soledad. Ela é a protagonista. A Belém é a personagem principal, mas a história anda pelas ações da Soledad. Manas, por sua vez, está no chamado terceiro campo, que é um tipo de narrativa que flerta com o documentário. O terceiro campo, ele mostra um recorte na vida do protagonista. É uma narrativa sem gancho, sem jornada do herói e sem conflito. A Marciele, ela enfrenta obstáculos, mas ela não passa por aquele jogo de perde e ganha que vemos no próprio Belém. Essa foi a forma que a diretora Mariana Brennan, e ela vem do documentário, quis contar a história dela. E tá tudo certo, a história dela, ela conta como ela quiser. Eu desconfio que isso tem a ver com uma coisa que no mínimo é inusitada de Manas. O filme tem 6 roteiristas. Isso não é comum num longa. É só para dar um exemplo, Ainda Estou Aqui tem 2 roteiristas. Em séries e novelas, as equipes são grandes, porque são muitas tramas e personagens. Mas em longas-metragens, você tem 1, 2 roteiristas no máximo. E por que eu estou falando isso? Porque me parece que esse monte de gente escrevendo criou uma certa desigualdade nas cenas. Algumas são absolutamente lindas, como o momento em que a Marciele costura o caderno para a irmã ou quando ela erra o passo da dança. Outras são gratuitas e dispensáveis, e acho que aí o melhor exemplo é o discurso da pastora. Faltou esse olhar da unidade, e isso pode ter contribuído para o personagem da Dira parecer
parecer assim meio desencontrado, né? As ações dele parecem meio desencontradas, embora, lógico, que a atriz salvou na atuação, né? Eu acho que Manas tem um tema super espinhoso e um grande mérito, que é não explicitar a violência. A gente sabe o que está acontecendo ali, mas a gente não vê as imagens. E eu acho que os diálogos também têm esse cuidado. Foi tudo feito com muita precisão, me parece, sabe? Porque não se fala diretamente a respeito, mas todo mundo entende as indiretas. Agora, eu acho importante deixar bem claro que é um filme que demora para acontecer, mas, na minha opinião, eu acho que vale a pena esperar também acontecer a história, né? Agora, na minha TV e no meu computador, que eu estava tentando assistir, o áudio ficou ruim. Tanto que algumas falas eu não consegui entender. Mas, assim, de todos os problemas do filme, pelo que a Letícia falou, eu acho que esse não é o maior. A protagonista parece rodar em círculos e não rompe o enredo em que está, apesar das oportunidades que vão aparecendo. A razão dessa falta de ação da protagonista não fica muito clara na história, que vai sendo contada sem parecer evoluir propriamente. Há cenas bonitas, porém, com boa dramaticidade, mas são esparsas. Tem um ponto que eu acho positivo. Embora seja bem explicitado o que se passa, não é propriamente mostrado. Essa sutileza traz uma delicadeza ao filme, foi uma escolha de tom acertada no roteiro. E tem também o aspecto enriquecedor de ver os hábitos das populações ribeirinhas na Amazônia. É um pedaço do Brasil que certamente grande parte do Brasil desconhece. É um choque de realidade para muita gente, né, Denise? Que acha que pobre é o que você vê pela televisão. E quando você viaja pelo Brasil, você começa a ver outros recortes da pobreza. E eu e a Denise estivemos no Pará no ano passado e mesmo assim o Manas nos espantou muito nesse aspecto. Agora, eu acho que o Manas, quando ele aposta nesse realismo quase documental, ele esquece um pouco a dramaturgia. E para mim é aí que pega, porque sem a dramaturgia você não consegue criar empatia pela protagonista. É como você assistir uma grande reportagem. Talvez você fique indignado pela causa, mas você não ama o personagem. Você não se entrega ao personagem. E para mim falta isso no Manas, sabe? Para tirar ele desse lugar de um filme denúncia para um filme denúncia espetacular. E aí, como é que você poderia criar essa empatia, né? Quais seriam as ferramentas que os roteiristas teriam? Primeiro, eu acho que falta alguém para realmente ajudar a Marciele. E o papel da delegada é muito pequeno ali. Tem que ter uma mão que a ampare, mesmo que na vida real não seja assim. Manas é um filme de ficção. Então você pode pegar tudo que você ouviu ali na região e criar a sua Marciele. Além disso, eu acho que o filme ele atira em muitas direções, ele vai atrás de muitas causas. Quando a história por trás, ela é uma história que poderia ser mais simples. É uma menina que sofre abuso e que ela tem que decidir aos 12, 13 anos se ela vai se manter naquela situação de abuso ou se ela vai se prostituir, mesmo sem entender direito o que é prostituição. Essa é a história, porque a história de abuso familiar, ela pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer classe social. O que diferencia as meninas do Marajó é que elas não têm saída, elas não têm amparo na família, no Estado, na igreja, na sociedade, ou seja lá quem for. E a Marciele não tem sequer uma mão, alguém que dê a mão para ela segurar. Eu acho que tinha outros recursos ali. A Renata viu uma série que casa um pouco com Manas e que resolve melhor isso, não é não, Renata? O curioso, Letícia, é que eu tive essa mesma angústia desse desamparo em relação às meninas na série Psica, da Netflix. Assim como em Manas, são histórias que se passam no Pará e tem uma parte de Psica que também acontece na Ilha de Marajó. Elas têm em comum essa falta de apoio a essas meninas protagonistas, né? Tanto do filme como da série. Essa realidade ribeirinha que é bem diferente da nossa aqui. E essa coisa assim das famílias cegas pela religião, sabe? Que não conseguem enxergar aquilo que está ao redor delas. E em vez de auxiliar, parece que abandonam ainda mais. E tudo isso também tem essa violência rondando o tempo todo, né?
Psica, ela vai atirando assim em várias direções, só que ela tem 3 tramas bem distintas que acabam se convergindo para um final que é bem surpreendente, assim. Então, eu acho que também é uma série que, se você gostou de Manas, eu acho que vale a pena assistir essa série Psica da Netflix. Eu não sei se o Brasil está engatinhando nessa coisa de misturar realidade com ficção, mas o cinema argentino, ele já é bem mais tradicional em relação a isso, não é, Letícia? É como eu falei, quando você se apega demais à vida real, você corre o risco de perder a emoção ou até de causar o efeito contrário, porque fica tão emocionante que as pessoas acham aquilo meio exagerado. Então eu acho que você tem que ter uma medida ali. Nesse aspecto, os argentinos são muito bons em pegar histórias verdadeiras e até histórias que poderiam ser chatas, como 1985, que é uma história de tribunal, e botar ali uma emoção que mexe com o coração do espectador. E é isso que o audiovisual tem que fazer. Ele tem que tocar o coração do espectador. O Manas tem uma causa incrível, mas eu acho que ele não toca o coração. E aí eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito de como você faz dramaturgia em cima de fatos reais. Koblik é um filme argentino que mostra a história de um piloto cuja função é pegar pessoas de presos políticos vivos e jogar ao mar. Isso é baseado em histórias reais, como Manas. Não é uma história real, são depoimentos e histórias reais. Quando você acaba de ver Koblik, você está pé da vida. Você entende que aquilo foi horroroso, que a ditadura não pode acontecer em lugar nenhum, enfim. Ele tem uma força ali muito grande. E eu queria muito que Manas tivesse feito isso. Criasse uma Marciele com vida própria. Uma Marciele que fosse construída a partir dos depoimentos das meninas e não seguindo os depoimentos das meninas. É um detalhe, mas é um detalhe que deixa a protagonista um pouco chapada. Ela precisa ter camadas, sabe? Ela precisa, quando ela faz um personagem que faz uma jornada de amadurecimento, junto com uma jornada de heroína, que seria o caso da Marciele, se não fosse uma estrutura de terceiro campo, isso ia deixar as pessoas muito mais emocionadas, me parece, né? Eu sei que esse filme foi muito bem recebido na academia, mas eu acho que talvez ele tenha sido bem recebido porque ele mostra uma realidade que muitas pessoas não conhecem. E eu acho que esse filme podia ir além. Ele podia mostrar uma realidade que muitas pessoas não conhecem e que elas querem fazer alguma coisa para que não aconteça mais. Basta ver o efeito, por exemplo, dando mais um exemplo, do Olhos que Condenam, a série da Ava DuVernay, que fala sobre uma das maiores injustiças criminais nos Estados Unidos e que teve um efeito fabuloso na vida dos rapazes que foram presos injustamente. Eu acho que o Manas não consegue dar esse passo da denúncia para a ação do espectador. Enfim, mas isso é a minha opinião, né? E eu acho que uma coisa que contribui para isso também é essa costura de 12 mãos. Ali precisava ter uma unidade, precisava ter alguém que visse o todo do roteiro e dissesse, a gente vai por esse caminho. Isso poderia transformar a Marciele no rosto de uma causa tão importante, mesmo ela não sendo uma personagem real. Nesse aspecto, eu acho que o Belém, ele vai melhor. Ele pega uma personagem real, ele cria uma dramaturgia para ela e vai embora. E você sabe que a Belém teve um papel relevante na construção recente da história da Argentina, como a gente já falou aqui no podcast. Bom, Belém parte de uma situação totalmente kafkaniana, né? Eu, como fã de cinema argentino, eu achei assim que a história é incrível. E eu criei uma expectativa, e talvez esse tenha sido meu erro, de achar que ela ia crescer até chegar ao nível de O Segredo dos Seus Olhos, que é um filmaço argentino que ganhou o Oscar de melhor filme internacional em 2010. Só que assim, já vou dar um spoiler aí pra vocês, não chega lá, tá? Não vai chegar, é bem diferente. Então assim, não crie essa expectativa que eu criei. Eu tive até a impressão de que havia um excesso de conteúdo, porque teve um momento ali que eu fiquei meio perdida na história, né? Isso me incomodou bastante. Mas o que mais me incomodou, na verdade, foi o fato da advogada da Defensoria Pública,
a que primeiro pega o caso, que chama Beatriz, eu achei assim que é uma personagem mal trabalhada, eu achei que ficou bem caricata, e aí eu não sei ali se foi um problema de roteiro ou de direção, mas tirando isso, eu acho que o filme é bem direitinho, o filme tá redondinho, é uma história assim que tá bem contada, tá? E eu acho que a crítica que ele faz, né, como um bom filme argentino, que sempre tem uma crítica, como tantas pessoas se metem no assunto quando se fala de aborto. Enfim, Belém ainda tem a participação do ator uruguaio César Troncoso, que é conhecido aqui, né, do público brasileiro, e no filme ele faz o pai da advogada Soledad Deza, que é interpretada pela Dolores Fonzi, né, a protagonista. O fato assim é que tanto em Manas como em Belém eu fiquei com uma sensação estranha de que as vítimas elas seriam culpadas, e eu confesso para vocês que isso me incomodou bastante. Eu não sei, Letícia, será que isso foi feito de propósito? Eu não sei te dizer se foi de propósito, mas a gente tem sempre que lembrar que, em geral, né, as sociedades, elas acreditam que a vítima é culpada. Eu não sei se todas no mundo, mas no Brasil e na Argentina a gente percebe que é assim, né? Então ela está refletindo ali um pouco do que a sociedade argentina pensava da Belém na vida real. Só que eu acho que ela compensa com um biscoitinho delicioso para o espectador, que é mostrar como você constrói a sororidade. Isso é muito bacana, mesmo que a sororidade não seja orgânica, e eu acho que a gente vive numa sociedade que está evoluindo, então já tem gerações que nascem com mais sororidade, mas ainda há muita gente que precisa aprender, ser letrada, né? Ela mostra essa construção. E lógico que ela, como diretora e protagonista, ela puxou a brasa para a sardinha da personagem Soledad de uma maneira muito incisiva, construir a duras penas essa sororidade. Isso é muito bacana. Sobre Humanas, eu prometi para Renata que eu não ia dar spoiler, mesmo considerando que a cena depois da resolução é uma das mais bonitas do filme. Eu detestei o final. Detestei. Por quê? Ele pode parecer que é uma forma de empoderamento, mas ela é uma criança. E eu acho que a solução não é aquela. Você tem muitas possibilidades dramatúrgicas ali e me parece que escolheram um caminho, no mínimo... Não sei, eu não sei nem... Eu tenho uma palavra, mas se eu disser a palavra que eu acho, as pessoas vão... Eu vou dar um spoiler e eu não quero dar. Mas assim, eu não gosto desse final. Mas lógico, o Humanas fez uma carreira linda, ganhou prêmios, tem uma causa que merece sim tá todo dia na nossa cabeça e nas discussões da sociedade, mas eu não gosto do final do filme. E agora vamos à sessão Cena Marcante. Qual a sua, Letícia? Como eu falei antes, eu acho que Humanas tem muitas cenas bonitas, assim. A que vem depois do final, por exemplo, é linda, mas juro, Renata, eu não vou falar sobre essa cena. Então eu escolhi uma, que é o momento em que a Marciele foge de casa, remando pelo rio. Ali é o momento do empoderamento da protagonista. Ali ela rema na direção do nascer do sol. Tem muitas camadas, muito subtexto naquela cena, e tem tanto subtexto na cena que é uma das poucas cenas em que você vê a protagonista sorrindo. É muito bonita, realmente, muito. Assim, se o filme tivesse o tempo todo esse tom, ele seria um filme para ganhar muito mais prêmios do que ele ganhou. E ele teria tocado muito o coração das pessoas e possivelmente rompido a bolha em que ele acabou ficando. É uma cena linda, a atriz está muito bem dirigida. Eu acho que é o real momento de empoderamento da personagem e, por mim, o filme terminaria ali. Porque ali ela dá um sopro de esperança para aquelas meninas do Pará. Bem, a minha puxa uma certa brasa para a minha sardinha de advogada, e é a cena em que Belém é solta depois de muita luta por sua advogada e quando elas se abraçam. É um abraço sofrido, mas é lindo. Aliás, é digna de nota a imensa coragem da advogada, porque tudo bem que se sabe que para advogar é preciso ter coragem, mas essa era uma profissional realmente destemida. E vamos à dica da podcaster. Letícia, qual a sua?
eu vou sair do calor dos trópicos para recomendar uma série sueca. Ela se chama Fim do Verão. Tudo bem, tem um calorzinho na série porque ela é passada no verão. É um suspense curtinho, tem um crime, mas ela é uma série sobre a banalidade da vida. E isso, para mim, foi um super plot twist, porque você, toda vez que vê uma série de suspense, você sempre espera que tenha um final arrebatador, um final muito surpreendente. E ela não tem. Ela tem um final, ela não é uma série de filme final aberto, ela tem um final, você entende o que aconteceu, mas é um fato da vida. E é muito bacana a gente ver como um audiovisual um produto audiovisual, né, seja uma série ou um filme, ele pode refletir apenas um passo errado. É muito bacana, assistam. E Renata, você tem alguma dica? Ah, Denise, eu tava doida pra 2026 começar para poder ver o Homo Argentum no streaming. Estreou aí na metade de janeiro no Disney Plus e é um filme assim formado por 16 curtas, todos protagonizados pelo super Guillermo Francella, que já foi tema de episódio aqui no nosso podcast. Algumas histórias são bem divertidas, outras nem tanto, mas sempre tem alguma mensagem, né, alguma crítica à família, à sociedade ou mesmo aos próprios argentinos. É impressionante assim, a capacidade do argentino em fazer uma autocrítica, né? O roteiro e a direção são do Gaston Duprat e do Mariano Con, que são os mesmos criadores do Meu Querido Zelador, que a gente já falou aqui, né? Então, para recapitular, Homo Argentum tá no Disney Plus e, assim, só pela versatilidade do Francella já vale a pena assistir, não é, Denise? A minha dica é um documentário que está no Prime chamado Man on the Run, sobre Paul McCartney no período do fim dos Beatles e a retomada de sua vida artística. É lindo ver as imagens da época, as imagens dele, dos seus parceiros, da sua família, e é maravilhoso ouvir sua voz narrando o filme. É assim, porque nós estamos acostumados a ouvi-lo cantar, mas não a falar. E ainda assim, ouvindo a voz, dá para reconhecê-la imediatamente, porque ela tem um timbre muito particular. Eu fiquei mais fã ainda do Paul McCartney, porque realmente se trata de um grande, imenso artista. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Fora do Script. Já voltamos com mais sugestões do que anda passando no streaming. Até a próxima, pessoal! Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.